Meus queridos, minhas queridas, alunos e alunas, estamos aqui mais uma vez reunidos para a continuidade desse curso que já rompeu fronteiras e está sendo passado para o mundo inteiro, em diversos países, diversos continentes, e com uma gratificação a todos vocês aí que sempre nos valorizaram, sempre nos acompanharam e estão mais uma vez aqui para esse encontro fantástico hoje na companhia da minha querida amiga Marina, mamá querida. Prazer estar contigo aqui. Que bom, Fábio. prazer é todo meu. Até que enfim apareceu uma representante do gênero feminino nesse curso que já estava sendo taxado de machista. Olha só, veja bem. Fábio. A gente consegue fazer as coisas melhorarem em tudo na vida e não foi diferente. A Má chegou aqui para salvar o nosso curso. Mamá, acho que nada melhor do que você para se apresentar. Eu não gosto de apresentar nenhum convidado porque às vezes a gente pula algumas coisas. Em primeiro lugar, a Má é uma amiga muito querida, uma profissional da mais alta competência, uma nutricionista fantástica, pós-doc na área de nutrição lá pela USP. Mas se apresenta um pouquinho aqui pra gente. Fábio, obrigada pela introdução. Primeiro, obrigada pelo convite. Eu já estava esperando há um tempo. Estava ansiosa para vir aqui, então super obrigada. Muito bom. E, bom, você já me apresentou basicamente tudo, mas eu sou a Marina, sou nutricionista de formação, então hoje eu vou dar um toque um tanto quanto nutricional para a nossa conversa. Sou especialista em nutrição clínica, fiz meu doutorado, meu pós-doutorado pela Universidade de São Paulo e hoje também sou professora da Faculdade AMB Morumbi. Muito bom, Má. E a Má também está lançando um curso de pós-graduação aqui pela Unip, né? É verdade. Tem essa novidade boa. Conta um pouquinho pra gente esse curso aí. Então, essa novidade boa que esse ano a gente vai ter o curso de pós em nutrição esportiva e em várias modalidades, então a gente vai abordar vários temas associados com a atividade física, claro, e dando aí uma bela aprofundada em temas extremamente importantes da área da nutrição e atuais, né? A gente sempre trabalhando aí com evidência, com bastante embasamento. Então é um convite aí para quem tiver interesse e com uma pegada clínica também, que eu acho que nos dias atuais a gente vê as pessoas se formando, o profissional com muitas dúvidas de tantas informações, então a gente pegar toda essa referência e aplicar, né? Acho que essa é a pegada aí, juntar a teoria e a prática. Muito bom, mas você sabe que desde o começo desse curso a gente vem pegando nesses detalhes, né? A gente fala para os nossos alunos, existem dois caminhos, né? O caminho da clínica e o caminho da ciência, que precisam se entrelaçar e andar juntos. Quando na verdade a gente, infelizmente, vê um conflito, uma coisa muito, nada harmoniosa e muito conflituosa, né? O clínico não chegando muito perto da ciência, o cientista não tendo experiência clínica, criando muitas vezes, transformando, melhor dizendo, muitas vezes o resultado numa pesquisa em uma dica prática, quando na verdade dentro da clínica aquilo é mais uma peça para todo o quebra-cabeça que a gente tem a fazer. Então, mais uma vez, é uma honra, né, dizer que hoje você está aqui com a gente, porque a Má, além de todo o currículo acadêmico que teve, de ter chegado a um pós-doutorado, ela também atua, e atua clinicamente, ela atua como nutricionista, né, trabalha, clinico, consigo aplicar um pouquinho, fui nutricionista da Seleção Brasileira de Rugby, então também tive aí o contato direto com atletas, com desempenho, e hoje atendo também bastante, então consigo ver, assim, muitas vezes ouvir a dor lá do paciente, né? Então, para ver, tentar aplicar a teoria na prática, né? Então, muito bem. E ela chegou aqui com uma promessa muito interessante. Ela falou que ela vai conseguir acertar a minha alimentação para corrigir a destruição que o casamento me trouxe, né? Acho que essa é a maior responsabilidade. A gente vai fazer um teste, né? Se você conseguir fazer com que eu volte a ter aquele corpício de solteiro, ela me sugeriu que acabasse com o casamento. E eu concordei com ela no primeiro momento. Mas porque é complicado. Mas vamos lá, depois a gente conversa sobre isso. Mentira isso, hein? Depois tua esposa vai ouvir
ouvir e achar que eu... Vamos lá, olha só, vamos lá. Ela já me entende, ela dá risada. Hoje já te conhece, hoje na ela verdade. Assiste, ela ri. Antigamente ficava brava comigo. Mas vamos lá, né? Acho que, além de tudo, né? Além de uma grande nutricionista, a Má é uma especialista em metabolismo e acho que esse é o grande ponto a ser abordado no nosso encontro de hoje, né? Estamos diante de uma condição muito atual de atividade física, né? Que foi a exacerbação, né? Vamos chamar assim, dos métodos de alta intensidade dentro do mercado clínico, né? A gente aqui vem trazendo, né? Trouxemos levantamento de peso olímpico, trouxemos agachamento como métodos de treinamento e, ao mesmo tempo, a gente entende que esses métodos de treinamento muitas vezes tomam o corpo fitness e é a partir daí que a gente tem alguns problemas acontecendo, porque na transição do alto rendimento para prática de atividade física em academias, a gente acaba muitas vezes descaracterizando métodos. E acho que o grande intuito, né, da gente ter a presença da Má aqui, dentro daquela nossa roda da biodinâmica do movimento, que eu sempre bati nesse curso, que é falar de biomecânica, de controle motor, de fisiologia, de bioquímica. A Má hoje vem não só como nutricionista, mas como uma exímia conhecedora na área de fisiologia e bioquímica e nas regulações do metabolismo que existe dentro de um processo de manutenção ou exacerbação biopositiva ou bionegativamente da composição corporal. E acho que esse assunto é um assunto muito atual, é um assunto que ainda vai tomar muito corpo aí no mercado clínico, é um assunto que veio para atender um problema da população, que é o aumento de peso, né, que é o aumento de gordura corporal e a diminuição de massa muscular relacionados ao aumento de massa, o aumento de gordura relacionado à má alimentação ou ao sedentarismo, e a diminuição de massa muscular, que muitas vezes está relacionada com a inatividade, com o sedentarismo. E acho que a partir daí a gente tem que pensar como mais uma ferramenta dentro de uma estratégia dos treinamentos de alta intensidade que vem sendo poluída quando a gente olha para o mercado com informações enviesadas, né? Com informações que não têm um contexto técnico e sim um contexto mercadológico, que visam colocar cada vez mais essa modalidade dentro do mercado. Mas vamos lá, vamos começar nossa projeção aí, porque hoje a aula promete. Vamos lá então ao que interessa, a aula de hoje, High Intense Interval Training, uma estratégia fisiológica versus um distúrbio biomecânico. E para falarmos em distúrbio biomecânico, vamos olhar um pouquinho para trás na nossa espécie, e eu diria bem para trás, começando lá 2,2 milhões de anos atrás, quando uma espécie antecessora à nossa, o Homo habilis, habitava a região das árvores de um planeta hostil e selvagem e era, dentro da sua cadeia, um dos seres mais fracos da natureza, sendo ele incapaz da caça de seres mais predadores e fortes dentro da condição física. A gente vê uma foto que ilustra claramente, né, uma característica do Homo habilis, que era justamente pegar restos de ossos, quebrá-los e lamber o tutano que evasava daquele ponto, como uma forma de alimentação, de manutenção da sua vida. Existem algumas contestações históricas dele ter sido ou não o inventor da ferramenta do machado de cabo, que nada mais era do que uma pedra afiada capaz de quebrar ossos para que ele conseguisse não se alimentar da carne que já tinha ido por um predador mais forte, e sim do tutano ósseo, né, da medula óssea, como fonte de gordura e fonte de vida.
Evoluindo um pouco na nossa espécie, né? Nós começamos a sair de uma postura quadrúpede da habitação em árvore e começamos a adotar o bipedalismo, né? Já numa condição onde a gente tinha algumas adaptações, como o posicionamento do forame occipital e também um melhor alinhamento de isquio e ilho, que nos permitia sair daquela condição quadrúpede e começar a observar os arbustos de cima como forma de caçador e como forma de fugir, sendo uma caça, e consequentemente uma melhor exploração aí do nosso planeta. Todas essas condições foram sendo fundamentais para o desenvolvimento de fáscias musculares de característica não contrátil, que nós observamos aqui, e, consequentemente, né, de característica mecânica pela sua formação colaginosa, que fazia com que os nossos músculos começassem, diferentemente dos nossos antepassados aí, chimpanzés, adotarem uma característica de acúmulo e restituição de energia mecânica. Dentro, então, dessa natureza de alimentação escassa, nós começamos a nos transformar em uma espécie que tinha uma capacidade maior de poupar energia. E essa capacidade de poupar energia talvez tenha sido uma das mais importantes estratégias ou capacidades adquiridas pela evolução da espécie para a manutenção da nossa existência dentro do nosso planeta. Ainda dentro desses recursos, começamos a desenvolver habilidades de locomoção bípede. Vou até trocar a nossa cor aqui para não fugir do fundo vermelho. Habilidades de locomoção que foram aprimoradas, digamos assim, pelo posicionamento da articulação sacroiliaca, pela expansão do glúteo máximo e pelo prolongamento de nossos membros inferiores, além de um encurtamento de nossas extremidades mais distais. Isso fez com que, mais uma vez, conseguíssemos fazer mais com menos, mais locomoção, consumindo menos energia. Vejam aí que mesmo em tempos atuais existe uma definição chamada de fome oculta que ainda assola cerca de 800 milhões de pessoas em todo o mundo. Mesmo com essa característica de subnutrição, nós ainda temos um fenômeno interessantíssimo. A nossa população engorda. Mesmo com essa característica de fome, nós ainda temos um princípio onde classes mais pobres morrem mais gordas ou por consequências do aumento da capacidade de acumular gordura que nós temos. E olhando um pouco para a nossa característica de espécie, como somos poupadores de energia, dentro de uma natureza de alimentação escassa, acumular gordura, num primeiro momento, seria uma forma de sobrevivência. Porém, numa condição onde a gente já tem um fenômeno de fartura de alimentos em determinadas populações,
acumular gordura talvez seja um dos desencadeadores clássicos de doenças relacionadas aí ao aumento de gordura, desde doenças musculoesqueléticas até doenças fisiológicas, né, metabólicas, sistêmicas. E um dos fatores interessantes que a gente tem aqui é que, para dar conta da alimentação de toda a população mundial, surgiram aí os alimentos de baixa qualidade nutricional, que eu não vou ficar entrando nessas questões do lado da Marina, que eu me sentiria até envergonhado de ficar falando sobre essas coisas. Mas aqui a gente tem vários dados interessantes. Primeiro, o preço, né, de uma alimentação saudável e de uma alimentação não saudável. Outra coisa, a necessidade, né, e a capacidade de ingesta de energia relacionada à classe econômica, né, onde países onde as pessoas são mais ricas, o consumo de proteína é muito maior do que em países com deficiência econômica. O fato maior é que chegamos aqui, no caos da nossa saúde. E o caos da nossa saúde já foi discutido nesse curso em uma questão muito interessante. Estamos com uma população cada vez mais acometida pelo sobrepeso. Entre 2007 e 2017, esse dado eu já passei para vocês, nós tivemos um crescimento de 110% do sobrepeso nos jovens e 60% nas demais idades. Uma vez que a nossa população vem envelhecendo, ela envelhecerá com as consequências disso. Problemas pulmonares, problemas cardiocirculatórios, problemas metabólicos e também problemas músculo-esqueléticos. Isso faz com que a nossa saúde custe muito caro, nós já discutimos isso. Número de pessoas que envelhecem aumentando, gasto maior com saúde, sobrepeso sendo uma das portas de entrada para a comorbidade associada à osteoartrose e, para controlar tudo isso, uma ferramenta muito usada, ginástica. E, consequentemente, a ginástica da moda, a ginástica que mistura uma alta intensidade de treinamento. O fato maior é que estamos tentando atacar com gasto calórico um organismo preparado para poupar energia do ponto de vista da biomecânica. E é aí que eu convido a minha querida amiga para falar um pouquinho. Má, olha que situação que a gente vive. Nós estamos engordando. As pessoas têm um apego muito forte a isso. O cara chega na academia, se não tiver estampado lá na porta da academia quantas calorias aquela aula consome, ele nem entra. O sujeito desesperadamente quer descontar aquele distúrbio alimentar que ele teve, aquela hiper vontade de comer demais, ou aquele desequilíbrio que ele teve na comida, na atividade física. Ele veio acumulando ao longo de muitos anos o processo de engordamento, né, que a gente sabe disso, e ele quer resolver esse problema em uma semana, pré-verão, pré-carnaval, quer que seja. E para isso ele tenta usar a estratégia do consumo de energia. E quando a gente olha para o consumo de energia do ponto de vista da biomecânica, onde a gente tem lá o músculo atuando a favor, a coordenação motora nos tornando cada vez mais econômico, a gente sabe que a gente consegue fazer muito com menos, né? Então, se ele for entrar numa aula que promete gastar 600 calorias, ele ficar uma semana naquela aula, ele passa a gastar 400 calorias. A estratégia foi por água abaixo. Um outro ponto é que ele já traz um lastro
e associado a uma sobrecarga de exercícios, ele acaba sobrecarregando o aparelho locomotor. E aquele intuito de ser saudável, né? E vale lembrar que para o corpo ser saudável significa poupar energia, acaba virando do avesso e acaba se tornando uma doença musculoesquelética. E como a gente já sabe, uma doença musculoesquelética impede o sujeito de fazer exercícios. E ele cai naquele ciclo vicioso, bionegativo, que vai fazendo ele não conseguir mais sucesso nenhum dentro dos seus componentes. Agora, eu queria começar a nossa conversa, né, e acho que esse é um dos fatores mais interessantes, que eu venho acompanhando o HIIT desde o começo no mercado. E sempre eles tocam no assunto. Se você fizer HIIT, você consome mais gordura, você emagrece com mais frequência, né? E de uma maneira geral, a gente vê um caminhão de artigos tentando bater nessa questão. As pessoas olham só para o aspecto emagrecimento. Elas não conseguem olhar para o aspecto congruência articular, elas não conseguem olhar para o aspecto lesão musculoesquelética, elas estão preocupadas em gastar energia. Então, você como uma especialista nesse assunto, né? Eu queria saber a sua opinião em relação a isso que mercadologicamente está sendo implantado. Faça HIIT que você vai consumir mais gordura, você vai gastar mais energia, você vai fazer com que o seu emagrecimento seja acelerado, né? Acho que esse é um dos primeiros pontos. E o outro ponto interessante é as dietas que são atreladas. Então eu queria que você me falasse como fisiologista, como bioquímica, no primeiro momento, e no segundo momento como nutricionista. Pô, as dietas que os caras prometem, olha, agora você deixa de comer por 12 horas, depois come, agora você não come, você começa a restringir determinado macronutriente, tira carboidrato. Mas salva a gente, por favor, me ajuda. A verdade é que hoje comer é uma angústia, né? Então hoje a gente tem muita teoria aí a respeito. Pra mim não, porque depois de casado é o único prazer que eu tenho. Ai, Fábio, não fala isso, vai. Então hoje dá uns cutucos aqui. Vamos. Mas é interessante esses pontos, porque hoje, né, a gente inclusive tem os aplicativos, a gente tem também o celular, os relógios, né, que marcam a frequência cardíaca, e aí a gente consegue ter uma estimativa de quanto que a gente está gastando. Então eu vejo muitas vezes as pessoas dizendo, hoje já gastei tanto, já andei tantos passos, mas quero aumentar, preciso de frequência, vou fazer HIIT, né? Então tem aplicativo que estimula, inclusive, tem vários exemplos para a gente inclusive fazer em casa, né, com essa questão aí de pandemia e tudo mais. E as pessoas ficam muito fixas nas calorias gastas, e quando a gente pensa na questão de dietas, nas calorias consumidas, né? Então a gente parece que a gente já não fala mais de alimento, a gente fala mais de nutriente, a gente não fala qual é o tipo de exercício ou de esporte que dá prazer, tal, da atividade. A gente fala em caloria, né? Tem até muitas pessoas que falam, eu já sei quantas calorias tem isso tem tantas calorias, isso aqui é carboidrato, isso aqui é proteína. Não, dá vontade de falar assim, não, isso aqui é uma batata, né? Não é carboidrato, isso é uma batata, né? Isso é um ovo, não é a proteína, né? Então a gente está perdendo um pouco, a gente está se distanciando um pouco de algumas questões, inclusive importantes, né? E aí, então, para a gente poder discutir isso de forma um pouco mais clara, acho que vale a gente voltar a alguns conceitos, inclusive conceitos que na nutrição a gente discute muito, né? Que é o famoso balanço energético. Porque quando as pessoas buscam estratégias ou de restrição alimentar ou de dietas, qualquer que seja, ou de exercícios de alta intensidade, a gente está pensando sempre em que, quero ter um déficit energético, né? Um desbalanço para que eu possa, de repente, emagrecer. Né? Em geral, acaba sendo esse o grande objetivo. Então, para a gente entender isso, a gente precisa retomar alguns conceitos de balanço energético, que é a base lá da nutrição. Tanto que o símbolo da nutrição é uma balança, né? Que a gente brinca muito com essa questão do consumo e de quanto que eu gasto. E esse balanço, como a gente fala, é um mecanismo que ele é altamente regulável por mecanismos adaptativos que a gente teve, inclusive você já comentou já no começo da aula. Então a gente tem aí um mecanismo assim, de anos, né? Para que a gente tenha essa regulação. Vou falar um pouco da questão do gasto e depois a gente vai um pouco para o lado do consumo para a gente falar das dietas. Muito bom. Bom, gasto calórico, né?
Para a gente entender o gasto calórico total, o quanto que eu gasto num dia, eu preciso entender então quais são os componentes deste gasto, né? Então, como é que meu corpo gasta energia? Primeiro que a grande parcela do gasto que a gente tem é o que a gente chama de atividade basal, né? Taxa basal ou atividade de repouso. Então, aquele gasto que a gente tem para manter nossas atividades vitais, batimento cardíaco, respiração, o piscar dos olhos, assim por diante, né? Coisas assim básicas. Isso é próximo de 50% a 70% do nosso gasto energético total. Depois a gente tem uma parcela bem menor, né? Então próximo de 7%, que é o que a gente chama de efeito térmico do alimento, né? E aí entra uma outra questão, que são aqueles alimentos termogênicos, que as pessoas às vezes tentam fazer uso para aumentar o gasto calórico e tal, mas é uma energia que a gente gasta para digerir, metabolizar, distribuir, utilizar os alimentos. E depois a gente tem uma outra fatia, né, uma outra porção, que é a porção mais variável do nosso gasto calórico total, que é a atividade física, ou seja, o fator atividade física. E por que é altamente variável? Porque se eu pegar um indivíduo sedentário, esse indivíduo então que tem aquele hábito sedentário de passar muito tempo sentado, coisa e tal, ele vai ter uma contribuição da atividade física diária dele muito baixa. Quando eu comparo, por exemplo, com um atleta. Então, que treina aí 1, 2 vezes por dia, num volume mais aumentado, tudo mais. Então, é um componente bastante variável. Então, quando a gente pensa em emagrecimento, bom, então vamos aumentar aí o gasto calórico, né? Até aí a lógica está perfeita. Bom, o que acontece quando a gente tem aí a intenção de aumentar a atividade física, seja no volume, ou seja, até mesmo na intensidade, para tentar aumentar o gasto, a contribuição que eu tenho, né, do gasto energético da atividade física para que haja um aumento do gasto calórico total. Então eu começo a fazer atividade física, maravilha, todos nós temos que fazer de fato, né, sempre nas possibilidades a gente precisa, né, então esse é um ponto bastante importante para a gente comentar. Mas a intenção de a gente gastar e fazer mais atividade física e acumular maior intensidade, maior volume, vai deixar primeiro o cara mais treinado. Contudo, começam a existir adaptações para que esse indivíduo ele deixe de aumentar o gasto calórico total ao fazer aquela atividade física, né? De que forma? Muitas vezes reduzindo o gasto que esse indivíduo tem com as atividades espontâneas, né? Então, eu vou dar um exemplo bem clássico, assim. Vamos pensar, Fábio, você fez uma atividade de alta intensidade, tá? Vamos pensar que você fez um HIIT aí, mas HIIT de altíssima intensidade, né? Se for pra sair de casa, a gente faz qualquer coisa. Qualquer coisa, Vamos perfeito. Então, vamos pensar que você fez lá o HIIT e tal. Então, você teve lá, né, a alta intensidade, fez o exercício. Depois que você termina o exercício, o que é que te dá vontade de fazer? De ir no supermercado, a pé, de brincar com as crianças. Já tá me dando até sono. Desculpa, eu não consigo responder. Olha só. Muitas vezes, e sabe que é muito engraçado, porque muitas vezes é o que acontece, né? Quando a gente faz um exercício de alta intensidade, muitas vezes a gente acaba compensando, né, pela falta das atividades espontâneas, esse gasto que a gente teve na atividade física, no exercício físico programado, né? Então, essa é uma das formas que a gente tem muitas vezes de compensar, né, o gasto que a gente teria, de novo, retomando, né? Por quê? Porque o organismo ele é poupador. Sim. Porque se for assim, pensa um atleta que já tem um alto volume de treino, o cara ia gastar muito, cada vez mais energia, né? E a coisa não funciona assim. Então, tem um efeito que a gente chama de teto, o teto do gasto calórico, né? Então, o indivíduo, de repente, ele é sedentário, né? Então, ele inclui uma atividade física. Claro que o gasto calórico dele começa a aumentar, né? Então, ele tem a contribuição da atividade física. Mas, depois de um tempo, o próprio treinamento físico, uma das adaptações do treinamento físico, entre outras, muitas outras, é, de fato, deixar esse indivíduo mais econômico, né? Então, ele passa a gastar menos energia com aquela taxa metabólica basal, por exemplo. Ele acaba gastando menos energia com as atividades espontâneas e que, no final das contas, aquele gasto total, ele chega num teto, né? Então, não adianta a gente também ficar inflando muito, né, ou aumentando muito o volume, aumentando muito a intensidade, porque vai ter um momento que esse gasto ele não vai aumentar cada vez mais, né?
Então, esse é um evento bem interessante que acontece. E aí, queria mostrar aqui uma questão interessante, que vou até comentar com vocês. O Fábio fez tudo bonitinho aqui, uns desenhos, eu não apontei para vocês, ó, gente, aqui tem todo um esqueminha bonitinho para vocês ficarem aí com o lado visual, né? Mas uma coisa que é importante, junto com esse aumento, né, na tentativa de aumentar o gasto calórico, são algumas compensações, não somente de gasto calórico, mas também de consumo alimentar, né? Então, olha só que interessante. Indivíduos que aumentam, que começam a incluir a atividade física, vamos pegar de novo os sedentários, tá? Sim. Que começam a incluir a atividade física, eles muitas vezes começam a compensar esse déficit energético produzido pela atividade física, aumentando o consumo calórico, né? Então, é muito comum a gente perceber pessoas que começam a se engajar num programa de atividade física, que começam, inclusive, a aumentar a intensidade e volume, falam, nossa, estou sentindo mais fome. De fato, isso acontece, né? Coitado do gordinho, ele faz meia hora de ginástica, o que eu posso comer agora, né? Sempre. E olha, Fábio, eu vou te falar, é verdade. É isso, eu sei bem. Tem um estudo... Mas eu preciso te contar eu vou abrir em público aqui. Né? Eu venho de uma infância de família misturada com português e espanhol, que assim, eu talvez seja o único que gostasse de fazer ginástica, mas eu amava comer, eu era gordinho, meu apelido na escola era gordinho, né? E eu, terminada a ginástica, eu queria comer, mas comer desordenadamente, e eu fui atleta de natação, terminava o treino, era uma compulsão, a gente tinha, olha que legal naquela época, na porta da academia que eu nadava tinha uma barraca de pastel, a gente saía do treino, comia 6 pastéis ali naquele negócio, e de chocolate, não era um pastel normal. Existe de fato essa compensação, tanto que os estudos, eles dão um nome para isso, pessoas, indivíduos que são compensadores, porque ao ter aí o déficit energético pela atividade física, eles acabam compensando com a alimentação. Então, são os compensadores. E tem indivíduos que não têm essa compensação alimentar, que são os indivíduos não compensadores. Então, a gente tem, inclusive, um nome para isso, né? Tem uma questão psicológica fortíssima. Então, talvez, agora que eu fiz, já posso comer. Exatamente. Ou vou fazer para comer, sabe? Hoje é sexta, posso comer. Posso malhar, porque eu posso comer aproveitar para comer. Aproveitar e desbalancear. Então, tem essa questão. Mas, claro que a gente também vai verificar que tem algumas compensações fisiológicas que favorecem, né, o consumo alimentar. Então, a coisa não é tão simples assim, não é só contar caloria. Exato, né? Acho que é isso que a gente hoje mais encontra no mercado. As pessoas com esses contadores de caloria começam a ficar chatas, né? Com as bandas inteligentes de punho, com os aplicativos, com tudo o quanto eu como, né? O app que você imputa lá o quanto você comeu para ver quantas calorias você conseguiu consumir. E realmente o prazer de se alimentar foi embora, foi né? embora. Isso, na verdade, é muito ruim, porque as pessoas passam hoje a não saber, hoje com tanta informação, as pessoas passam a não saber o que fazer, o que comer, o que é melhor, o que não é melhor, etc. Então, essa é a parte que a gente tem em relação ao gasto. Eu quero tentar aumentar o gasto calórico e tal, e a gente acaba tendo alguns mecanismos compensatórios para isso, inclusive a questão alimentar. Mas uma outra alternativa, para a gente brincar com a questão do balanço energético, é a gente trabalhar com a outra variável. Então deixa eu fazer um déficit energético fazendo uma dieta. Né? Perfeito, muito bom. Então vamos lá, dieta. Né? Eu particularmente não gosto muito desse termo, tá? Porque pela teoria, assim, pela definição, dieta é um padrão alimentar. Né? Mas hoje as pessoas usam a palavra dieta para falar sobre alguma restrição. Né? Restrição, então, às vezes, de carboidrato, falando aí da low carb, a low fat, dieta cetogênica. Enfim, a gente tem vários tipos aí de dietas, especialmente as dietas aí da moda. Já tivemos dietas do tipo sanguíneo, dietas de Atkins, enfim, a gente tem hoje, o que não falta, cada um inventa uma dieta. Exato. Até a dieta da Adele, né? Até a Adele já tem dieta hoje mesmo, essa eu não conhecia, não. Dieta da Adele. Você faz a dieta e sai cantando também. Nossa, que maravilha. Brincadeira, essa é a minha piada meio ruim. Agora eu falei, que raio de dieta é essa? Não, mas é interessante, né? Porque a gente fala assim, agora eu não vou mais inventar dieta. As pessoas inventam dieta.
Também, exato. E por vir de família de gordinhos, como eu falei, né? Sempre eu já vi dieta dos pontos, dieta da não ingesta de alimento sólido após as 6 horas da tarde. E essa dieta, se eu não vou falar nem que foi a Xuxa que fez, né, para não causar nenhum constrangimento, mas foi uma coisa que eu vi uma entrevista que isso daí desencadeou, eu era criança, desencadeou um fenômeno incrível, né? Depois das 6 da tarde, você só pode ingerir líquidos, você não pode ingerir mais sólidos, né? A gente trocou essa sua dieta por a dieta do não comer carboidrato à noite. Exato, né? Na verdade, foi uma adaptação aí das alternativas. Do que, no final das contas, Fábio? Tudo isso que a gente está falando, todas essas dietas que a gente deu exemplo, né? Até a dieta da Adele, no fundo, qual é o objetivo? É o déficit energético, Sim. né? Então, sim, eu preciso afirmar que para a gente ter o processo de emagrecimento, eu preciso ter o déficit energético. Isso precisa acontecer. O grande problema dessas dietas, das dietas da moda, é a forma, muitas vezes, como as pessoas fazem. Então, tendo uma restrição alimentar muito grande, né? Mesmo porque hoje a gente vive um imediatismo muito grande também, né? Eu quero emagrecer, mas eu não quero para um ano. Eu quero emagrecer para o casamento, para a festa, daqui uma semana, daqui 15 dias. Ou para separação, né? Daqui 15 dias eu estou me separando e você vai se sentir bem. Tá magro, eu não posso, né? Jurerê internacional tá aí. Tá aí, né? Tá aí. É isso. Então a gente tem um imediatismo e com isso a gente muitas vezes acaba optando por muitas opções, né? Consultando às vezes nas redes, enfim, nos blogs e tal, as dietas famosas restritivas. Por quê? Porque a gente tem um efeito rápido, inclusive. E isso encanta. Pô, eu fiz a dieta em uma semana já perdi 2 quilos, Nossa, né? A gente começa, claro, a pessoa vê resultado, um resultado muito rápido, né? Então, dieta funciona? Eu posso dizer que sim, mas a curto prazo, né? E até chama atenção aqui para esse gráfico, é um gráfico que eu gosto muito, porque ele ilustra muito o efeito das dietas, e aí eu falo dietas restritivas, no caso, a longo prazo, né? Então é um fenômeno, né? É o famoso efeito sanfona, o efeito ioiô, sabe? A pessoa, então ela se engaja num padrão, numa dieta específica, né? Então ela tem aí a perda de peso, então marcado aqui, né, em roxinho para a gente poder observar, ela tem uma perda de peso importante, né, satisfatória até. Muitas vezes ela tem também uma perda também de gordura corporal, mas quando a gente está num processo de emagrecimento, e muitas vezes quando a gente não coloca o exercício físico na jogada, a gente tem uma perda também que não é tão interessante assim, que é o quê? A perda de massa muscular. E vale a gente comentar aqui a diferença entre perder peso, que é o peso na balança, e o emagrecimento. Quando o indivíduo ele realmente tem essa perda de peso, não necessariamente ele emagreceu. Por quê? Porque está perdendo massa magra também. Então, às vezes, o cara, se a gente fizer uma avaliação da composição corporal, ele até, proporcionalmente, aumentou a gordura corporal. Olha que interessante, eu vou fazer um parênteses rápido aqui, de um caso que eu recebi uma vez, de um rapaz que ele tinha uma hernia de disco, e ele tinha 35 anos, e ele fez uma cirurgia bariátrica, né? E ele passou de 130 para 90 quilos. Só que em contrapartida, na bioimpedância, ele passou de 90 quilos para 60 de massa muscular. Então, você vê que, desculpa, ele passou de 90 para 60, ele saiu de 120 para 90 quilos. Os 30 quilos que ele perdeu foram justamente taxados como uma dimensão de massa muscular. Esse cara, ele perdeu, digamos assim, ele foi mutilado pelo estômago e ele só perdeu massa muscular. Isso é algo muito comum, inclusive tem até um estudo que saiu recentemente sobre esse assunto bastante interessante, porque é uma preocupação e deve ser uma preocupação. O indivíduo que se submete a uma cirurgia bariátrica já ter essa preocupação de evitar a perda, porque vai vir, né? Mas a tentativa de atenuar a perda de massa muscular. Então essa é uma questão importante, porque o processo de emagrecimento ele causa isso, especialmente se você não tiver o exercício físico na jogada, né? Mas tudo bem, a gente tem esses eventos, né? Onde, se a gente voltar aqui para o slide,
a gente consegue ver que existe essa diminuição, então, de peso, de gordura corporal, bacana. Só que o que acontece, né? Muitas vezes, depois que a gente está, inclusive durante a dieta restritiva, né? A gente começa a ter alguns mecanismos compensatórios, né? Compensatórios em qual sentido? Né? Mecanismos na tentativa de diminuir taxa metabólica basal, aumentar a fome. Então, muitas vezes, a gente começa a perceber uma compensação alimentar. O indivíduo, ele começa a ter aqueles ímpetos por comida, né? Eu sonho com comida, eu penso em comida, né? Tem até um estudo bem interessante que chama Minnesota Starvation, que é um estudo que fizeram no período lá do pós-guerra, 45, né, no ano de 45, que submeteram lá 30 homens por um processo de 6 meses, por um período de déficit energético de 1.000 calorias por dia. Então, pensa que é um déficit bem severo. Pô, significativo. Né? Por 6 meses, todo dia, os caras tinham que ter um déficit de 1.000 quilocalorias por dia. Né? E engraçado que depois, no final do estudo, da metade para o final, os caras, que geralmente só falavam de, sei lá, de futebol, de mulher, de outros assuntos, no final do estudo, né, do meio para o final, eles só falavam sobre receita, eles só pensavam em comida, eles trocavam todos os pôsteres assim, que tinha de mulher por pratos de comida. Então, aquilo você percebe que vai, de fato, modificando o comportamento do indivíduo. E a gente tem vários mecanismos, inclusive, né, neurológicos, sistêmicos, para que haja essa compensação, esse aumento, essa fome. Então, o indivíduo, muitas vezes, acaba tendo esses ímpetos para compensar. E aí, o que acontece? Come mais, taxa metabólica basal muitas vezes diminui, o cara, ele volta a ganhar peso, né? E aí isso, vou me engajar em outro tipo de dieta, mesma coisa. E veja que isso a gente pode repetir por muitos e muitos tempos. Só que sabe qual que é o problema de tudo isso? Que a longo prazo, a gente começa a ter o quê? Uma flutuação de peso corpóreo, onde cada vez mais fica difícil de você emagrecer. Então, o que antes, de repente, você emagrecia com uma dieta 2 quilos em uma semana, agora, na mesma dieta, você já não está emagrecendo depois de um outro tempo, nem mais meio, fazendo a mesma estratégia. Então, o corpo, ele vai criando uma resistência metabólica, né? A gente chama, inclusive, né, termogênese adaptativa. Esse é o termo que também pode ser utilizado. O que é isso? Então, conforme a gente vai tendo esse estímulo de restrição alimentar, ao longo prazo, a gente vai tendo algumas adaptações negativas para o processo, inclusive, de emagrecimento, né? Ou seja, eu vou favorecendo o meu acúmulo de ganho de peso, inclusive acúmulo de gordura corporal, e a minha taxa metabólica basal, que é um dos meus componentes do gasto calórico total, também vão diminuindo. Então, são efeitos extremamente negativos para quem busca o processo de emagrecimento, né? E aí, quando a gente pensa de novo, contar calorias, né, do que eu como, do que eu gasto, é tão simples assim? De forma alguma. E até ilustro aqui, né, para o pessoal de casa, que a gente tem lá no nosso hipotálamo, não vou nem desenhar o nosso cérebro aqui, mas só estou desenhando aqui o nosso hipotálamo. Fábio, se você é melhor nisso de desenhos do que eu. Eu falo que os meus desenhos são todos colados. Mas você é um artista, né? Eu já não vou nem me arriscar, só estou desenhando aqui para a gente ter uma ideia aqui central, né? Que a gente tem lá no nosso cérebro, nosso sistema nervoso central, a gente tem o hipotálamo, e a gente tem centros que antigamente a gente chamava de centros da fome, centros da saciedade, né? Porque são locais de fato que produzem hormônios e neuropeptídeos, né? Que têm uma ação no próprio sistema nervoso central e, inclusive, uma ação periférica. Então, a gente tem lá uma comunicação desses hormônios, neuropeptídeos, atuando no pâncreas, atuando no intestino. Então, só um exemplo disso. Por exemplo, se eu estou num processo de dieta restritiva, né? Então eu estou naquele déficit severo, então a dieta que seja, o que a gente percebe? Que o indivíduo, ele começa a ter mais fome, ele tem mais fome mesmo. E essa fome, de fato, se a gente fizesse uma dosagem sanguínea, plasmática, a gente ia dosar, por exemplo, um aumento de um hormônio chamado grelina. Que a grelina, só para vocês saberem, é um hormônio liberado para o nosso intestino
que aumenta a fome. Então veja como a gente tem, de novo, mecanismos fisiológicos, né, tanto associados com o sistema nervoso central quanto periféricos, que controlam isso. Um outro exemplo, além do aumento da grelina, a gente também tem uma diminuição de um outro hormônio liberado pelo tecido adiposo chamado de leptina, altamente estudado. A leptina ela é responsável por promover saciedade, né? Um dos hormônios que auxilia no processo aí de saciação-saciedade. Então, quando a gente está nesse processo de restrição muito severa, a leptina diminui, de novo, para que o indivíduo não se sinta tão frequentemente saciado. Então, a questão é muito mais complexa, a gente poderia realmente ficar aqui horas e horas e aulas e dias para falar sobre isso, porque até hoje a gente, né, tem aí alguns estudos novos trazendo um novo hormônio, um novo neuropeptídeo que fala sobre esse assunto. Só que tudo isso, o que é importante a gente entender? Que quando a gente tem aí estratégias muito severas, há mecanismos homeostáticos para que a gente volte a ter o ganho de peso. Seja aumentando o consumo alimentar, seja então reduzindo o gasto calórico, inclusive a taxa metabólica basal. Olha que coisa, gente, olha que coisa interessante. E aqui a gente vê, né, o que realmente é aquilo que agrada aos olhos, né, Má? Porque eu tenho diversos clientes que já passaram por situações comigo delicadas, né, que falam, pô, eu tô indo lá num médico XYZ, que ele é especialista em nutrologia e ele me passou uma dieta de 600 calorias, né? Tá, ele só te passou a dieta? Não, eu tenho uma fórmula lá também que eu tenho que tomar. Então, a gente vê hoje, né, o quanto essas coisas estão cada vez mais presentes, né, em primeiro lugar. Segundo lugar, que é isso que você falou brilhantemente, né, de tudo que você falou com muito brilhantismo, como esses caras eles têm estratégias mercadológicas para derrubar um peso rápido em uma semana, para dar para aquele sujeito aquela sensação, nossa, eu estou perdendo 3 quilos na semana, 4 quilos na semana, né? Aquela restrição de carboidrato, aquela diminuição de glicogênio hepático, da quantidade de água, o cara perdeu 2, 3 quilos, de repente, ele toma um copo d'água e come uma batata, não é verdade? Que compulsivamente é aquilo que atrai, né? O açúcar acaba se tornando... Eu sei porque eu sou viciado, né? Um dos meus vícios, além da cocaína, cigarrinhos pan, é o açúcar, né? E isso faz com que a gente fique compulsivo por aquilo. Eu preciso de um chocolate, eu preciso... E infelizmente a gente vê, né, o quanto as pessoas sofrem com isso, porque além de angustiante, a vida se torna chata, né? E infelizmente as pessoas não conseguem associar diminuição, não conseguem desassociar diminuição de peso com emagrecimento, né? Eu preciso daquela dieta sacana. E quem ganha essa pessoa é o mais sacana, né? É aquele que oferece aquilo que ele quer. Mais, promete né? mais, promete mais que não vai conseguir. Nossa, e eu vou falar, e tem um caso que até começa a se tornar, né, diante de tudo isso que a Má falou, um pouco mais perigoso, né? Eu vou pedir o slide aqui, porque quando a gente fala de uma maneira muito grosseira, né? E eu pedi lá para a Marina, falei, Má, manda para mim umas meta-análises aí que você conheça, você como especialista no assunto. Ela mandou lá para mim, né? Sobre estudos que compararam situações onde a gente usou o HIIT, né, e o CIT, né, que é o treinamento de corrida intervalado, com situações de treinamento moderado, né? E esses estudos mostraram classicamente aí inúmeros dados que, para resumir o assunto, vai ficar... a gente, pelo tempo escasso, a gente não pode minuciar esses estudos, mas a gente vê duas condições onde mais de 6 mil estudos foram coletados e 31 foram incluídos, né? E os resultados mostraram que tanto o HIIT quanto o CIT foram semelhantes a exercícios moderados em intensidade, né?
com um dado também interessante, nem os exercícios de alta intensidade, nem os de intensidade moderada a curto prazo produziram diminuições clinicamente significativas na gordura corporal, e vejam que são dados de meta-análise bem recentes. Essa outra aqui estudou, né, uma condição aí que a gente chama de adultos jovens, né, onde 1.334 artigos inicialmente foram selecionados e só 13 passaram aí pelo crivo aí da ciência, mostrando resultados muito semelhantes. Então, de uma maneira geral, a gente vê que se o sujeito estiver pensando numa estratégia fisiológica, talvez essas questões sejam contraditórias, vamos chamar assim, né? Como a gente já cansou de falar aqui, não cabe a nós julgar nenhuma metodologia, não estamos aqui para julgar nenhuma conduta profissional, estamos aqui para mostrar as estratégias de mercado e o que a ciência diz em relação a isso. Fisiologicamente, parece que são estratégias muito semelhantes. Outra coisa, agora puxando um pouco para a biomecânica, é a gente entender o que é uma fadiga muscular, né? Acho que no mercado de atividade física, as pessoas não sabem o que é uma fadiga muscular, porque quando a gente entra em protocolo de fadiga muscular no laboratório, fadiga é fadiga muscular. Teve um professor que veio aqui falar de treino de velocidade, professor Felipe, e ele mostrou um caso, né? Inclusive eu tive presente, onde eles fizeram na prática clínica, em um congresso que falamos juntos, um protocolo de fadiga muscular para ver as variações biomecânicas. E quando o sujeito teve realmente as variações biomecânicas, eles interromperam o tratamento, o treinamento, melhor dizendo. Mas só para resumir a conversa, isso aconteceu no sábado de manhã. Esse indivíduo submetido à fadiga muscular estava com dificuldades, ele precisava de auxílio para sentar ao vaso sanitário na quinta-feira da semana seguinte, tamanha destruição muscular que esse cara teve. Quando a gente fala de alta intensidade também, as pessoas confundem um pouco de alta intensidade com esse ramo fitness que está hoje no mercado, né? Alta intensidade é alta intensidade, é aquela intensidade que o cara corre 100 metros rasos e ele não consegue correr 110 metros rasos, né? Quando a gente olha para essas aulas de HIIT, essas aulas em todas as suas expressões, né? Seja no batimento de corda naval, seja num crossfit, marca comercial, ou seja na própria modalidade high intense, né, como a gente vê as pessoas numa intensidade mais de moderada para baixa do que para alta intensidade, porque o cara tá ali de uma maneira, né, mais despojada, pagando pecado, né? Ele tá ali para fugir de casa, se autoflagelando com uma condição muito baixa de intensidade. A única coisa é que ele não tem nenhum tipo de intervalo. E toda a discussão que a gente teve no curso aqui girou em torno de que cartilagem não gosta disso, cartilagem não gosta de carga de baixa intensidade continuada. Osso não gosta de carga de baixa intensidade continuada. E condições que geram fadiga geram desordens do aspecto neuromotor. Então eu vou pedir mais uma vez a projeção para mostrar aqui que, do ponto de vista de estratégia biomecânica, a fadiga muscular está intimamente relacionada com fraturas de estresse. A fadiga muscular está intimamente relacionada com desordens articulares, seja no joelho, no ombro, na coluna. E quando a gente fala disso, a gente costuma dizer de forma bem enfática aqui e frisado em roxo, né? A funcionalidade de uma estratégia motora segue a especificidade do gesto, como discutimos em outras aulas do curso, como fatores inerciais. Se o sujeito não tem capacidade motora de controle de fator inercial, ele vai entrar numa condição de lesão músculo-esquelética. E esse é um ponto importante a ser discutido dentro daquilo que a gente vem trazendo hoje para o curso, dentro daquilo que a gente vem tentando criar no mercado,
que é uma estratégia mais inteligente, baseada em coisas naturais, porque você não vai conseguir nem de um lado nem do outro. Mais uma vez, a gente gera esse desequilíbrio na balança, né? E baseado em tudo isso, né, eu acho que a gente consegue chegar a um ponto interessante, né? Eu vou pedir de novo a apresentação, que foi um pensamento clínico que a gente acabou criando aqui numa estratégia a tentar convidar, né, os nossos alunos para um pensamento diferente, né? Então eu escrevi aqui, embora não seja regra, pessoas com sobrepeso geralmente são pessoas sedentárias. Por quê? A gente sabe que tem muitos atletas com sobrepeso e que desempenham muito bem os seus papéis esportivos, inclusive batendo grandes recordes por aí, né? O peso corporal já pode ser considerado como um sobrepeso. Então muitas vezes a gente olha, por exemplo, características de osteoporose, né? As pessoas que têm mais carga, que têm mais sobrepeso, sofrem menos com osteoporose. E se essa pessoa que tem sobrepeso fizer atividade física, a própria massa corporal em excesso, né, o peso morto que ela carrega aí, já vai dar conta do recado da sobrecarga. Eu não preciso entrar numa condição de high intense interval training para falar que essa pessoa está sofrendo sobrecarga. Em contrapartida, ela vai ter um maior gasto energético para a realização dessas tarefas simples de vida diária e de treinamento. E, consequentemente, se eu quiser exacerbar uma carga nela, ela suporta uma carga menor externa. Por quê? Porque ela já tem uma carga interna muito alta, né? Então isso, em intensidade e volume de treinamento, pode ser perigoso. Lembrando sempre que essas pessoas podem vir acompanhadas de lesões e comorbidades que precisam ser muito bem avaliadas. Em contrapartida, baseado nisso que a Má falou aqui comigo, durante um processo de treinamento, né, ou de emagrecimento, nós teremos mudanças favoráveis na composição corporal. A partir do momento que ele começa a diminuir massa gorda e aumentar a massa magra, a gente vai ter também um processo, um fenômeno de economia de energia. Isso não é bom para o gasto calórico, mas é bom para quê? Para aumento da intensidade das cargas de treinamento. Então, se eu estou entrando num ciclo virtuoso, né, eu posso aumentar, consequentemente, a intensidade da carga de treinamento. Esse sujeito vai ganhando estabilidade articular e vai ficando menos vulnerável à lesão. Isso vai melhorando as condições fisiológicas e quando a gente consegue melhorar e equilibrar as condições de composição corporal, a gente pode também diminuir, né, diabetes, colesterol, as comorbidades aí que são ruins, a hipertensão para o nosso organismo. Esse sujeito começa a desenvolver uma maior capacidade de suporte de carga de treinamento, intensidade e volume, e a gente fala mais uma vez, é hora de intensificar as cargas de treinamento. E aí eu coloquei uma coisa aqui, né, Má? A gente precisa respeitar o tempo para isso, não é verdade? E hoje, como você classifica tempo para isso? O que você considera uma boa reeducação alimentar para um sujeito que está numa condição onde ele quer emagrecer? Quanto tempo você sugere que ele tenha a paciência de esperar para que todos esses efeitos acabem acontecendo no corpo dele, baseado numa reeducação nutricional? Fábio, essa é uma pergunta difícil de responder. E assim, se eu falar qualquer tempo aqui, vai ser algo muito genérico, né? A gente tem uns estudos aí que falam de 3 meses para a gente mudar, enfim, os aspectos da alimentação e já começar a ver resultado. Mas a mudança do padrão alimentar, sem nenhuma restrição muito severa, é muito individual, né? Por isso que não dá para a gente colocar, então, olha, todo mundo vai fazer aqui dieta cetogênica, porque eu tenho certeza que aqui nem todo mundo vai se adaptar a uma dieta cetogênica, restringir de repente carboidrato, ou de repente não participar do almoço de final de semana, ou da pizza, sabe, de domingo à noite. Sim. Então tem coisas que não representam a realidade do indivíduo. E aí a gente fica realmente criando, né, ou desenvolvendo um relacionamento muito negativo com a comida, que a gente inclusive fala, a gente tem aí pessoas extremamente preocupadas, até de forma exacerbada, que não é saudável, né? Então essa questão do tempo fica difícil de dizer.
é o tempo de cada um. Por isso que as mudanças, mudar estilo de vida, padrão, não é fácil. Tem pessoas que estão mais abertas, estão num momento de vida mais favoráveis, tem pessoas que muitas vezes têm resistência para isso ou para aquilo. Então a gente precisa trabalhar aí de forma bastante individualizada. Não vai ter como a gente fugir disso. Não vai ter como. Fantástico, mas uma coisa é certa, né? Em uma semana, 15 dias não dá, é isso? Não, isso eu te garanto que não. Isso. Acho que até eu vou reformular, minha pergunta não foi direta, né? Acho que a gente precisa pensar, essas dietas de emagrecer para o verão dão certo, né? É isso. Fábio, é isso. A curto não... prazo pode funcionar, mas depois a gente vai ter um efeito a longo muito... prazo muito negativo. Então, a perda de peso, o emagrecimento, a gente tem que ter um planejamento, sabe? E ele tem que ter essa ideia de a longo prazo até para da vida, né? Muito bom. Olha aqui que estava escrito na nossa apresentação, então, né? Respeitar o tempo necessário do processo de transformação é fundamental para o sucesso global do programa. E esse tempo não pode descartar o quê? Distúrbios metabólicos, patologias, fatores sociais, fatores emocionais, culturais, religiosos, né? Uma coisa que a gente tem que pensar, né? O foco do cliente é diferente das nossas crenças, vontades, ansiedades, estilo de vida e dos nossos julgamentos. Olha só que coisa interessante. E essa eu não combinei com a Má essa pergunta, foi direta aqui, né? A gente não combinou nesse roteiro. A gente está alinhado. Justamente para a gente mostrar o quanto a gente está alinhado nisso. Má, eu vejo assim, hoje dentro da nossa área, do nosso mercado, as pessoas tentam transferir para um aluno, para um cliente, aquilo que elas são. Ela é bitolada em dieta, ela quer que o cara seja bitolado em dieta, ela começa a fazer a dieta low carb, ela quer que o cara faça também. Ela não quer comer a pizza do final de semana, ela quer que o aluno também não coma. Né? E isso acaba criando, até em aulas que nós temos no curso, né, com o professor Mauro, uma aversão à prática de atividade física. Então a nossa discussão muitas vezes será que quando a gente vai prescrever alguma coisa para o sujeito, a gente vai criar um hábito saudável, a gente vai criar uma aversão, né? Um julgamento, uma coisa impositiva, ao invés de virar para o cara e falar assim, meu amigo, puta, aquela pizza da sexta-feira é uma coisa tão legal, continue fazendo isso, você vai demorar um pouco mais de tempo para emagrecer, mas tudo bem, você vai ficar mais fiel a uma reeducação alimentar. E o pior hoje, que assim, se você... As pessoas perguntam, que dieta que você faz? E se você não fizer nenhuma dieta, você é o cara estranho, sabe? Você é um nutricionista que não faz dieta. Exato, né? Então, essas questões são bastante importantes para a gente começar a olhar e até mudar um pouco a forma que os profissionais estão muitas vezes atuando. Ah, legal. Olha o que eu escrevi aqui, isso aqui foi um momento de inspiração, né? Transformar um gordinho doente em um gordinho saudável poderá aumentar a felicidade que já existe dentro dele. Nem sempre o sobrepeso e o sedentarismo andam juntos e acho que isso é uma coisa legal. O fato da pessoa ter um pouco de sobrepeso isso não significa nada, que se ela for uma pessoa ativa, se ela tiver índices legais de taxas aí metabólicas, ela pode tranquilamente falar que ela está com um pouquinho de sobrepeso e está muito feliz, porque eu nunca vi o povo para ser feliz como um povo gordinho. Eu vou comer mesmo, eu vou encher a cara e ninguém me segura. Né? Olha que desgraça que é a vida de quem sofre com isso, no meu caso. Vamos lá, olha que legal. Chegamos às conclusões aqui do professor. Evoluímos ao longo de nossa história, assolados pela escassez de comida, e a capacidade de economizar energia foi fundamental para evitar a extinção da nossa espécie. Mesmo em tempos atuais, uma parcela significativa da humanidade passa fome e a solução de alimentação barata gera um fenômeno interessante. Classes mais pobres morrem por problemas relacionados ao sobrepeso. Estratégias de prática de atividade física são criadas para conter a epidemia de obesidade e sobrepeso, porém, existem regulações neuromotoras, biomecânicas, bioquímicas e fisiológicas para preservação de energia e manutenção da composição corporal.
Estratégias leigas e ou fundamentadas apenas em um raciocínio superficial poderão acarretar não só no insucesso do programa, como também em outros distúrbios musculoesqueléticos, metabólicos, psicológicos e sociais. Comprar um programa da moda baseado em uma opinião leiga ou ainda em pseudociência tendenciosa pode ser uma forma mascarada de exacerbar os problemas que hoje mais comprometem a nossa saúde. Minha querida Marina, muito obrigado pela presença. Prazer. Olha, pensar que a AMA transformou tudo isso num curso de pós e que vai bombar esse curso aí, começando em 2021. E mais uma vez, né, uma grande amiga, uma grande parceira que a gente tem hoje no curso de biomecânica, trazendo para nós aí informações, né, da complexidade da biodinâmica do movimento. Sabemos que não somos biomecânicos, somos clínicos, fisioterapeutas, médicos, nutricionistas e educadores físicos que respaldam nisso para a melhora do nosso consumidor final. Má, obrigado mesmo. Eu que te agradeço pelo convite, fiquei feliz. Queria ter falado um monte de coisa, mas enfim, a gente depois, no próximo momento, volta pra gente conversar muitas outras coisas. Muito mais, e o pessoal tem que fazer a pós, meu, tem que ver. Esse conteúdo é uma degustação, né? Olha quanta coisa a gente tem para fazer. Vamos lá, vamos para frente. Mas super obrigada, foi ótimo o convite. Obrigada. Querida, muito obrigado. Pessoal, estamos terminando aqui mais esse encontro. A cada encontro a gente sai mais feliz, mais excitado com os nossos convidados, com as pessoas que vêm aqui agregar valor a essa nossa prática clínica. E tudo isso só é possível graças ao carinho e à participação de todos vocês. Somos eternamente gratos pelo carinho que recebemos. E pedimos a vocês, nos acompanhem em nossas mídias sociais para entender um pouco mais daquilo que a gente faz. Instagram da professora Marina aqui, Instagram do professor Fábio aqui. Aulas que vocês perderam no canal do YouTube aqui. E quem tiver interesse de fazer inscrição na pós de nutrição, tá aqui o link da pós de nutrição da professora Marina. Quem tiver interesse de fazer inscrição no curso de biomecânica, tá aqui o link do curso de biomecânica, que estamos todos presentes. Muito obrigado mais uma vez, nos veremos em breve num próximo encontro. Obrigado, namastê!